Olá, irmãos, eu sou Rodrigo Souza, sou cristão, pentecostal, professor de escola bíblica e conservador. Essa é a segunda parte da resenha do livro As Raízes Teológicas do Pentecostalismo. Você não pode perder, está fantástico. Amém? No segundo capítulo, Dayton vai falar sobre as raízes metodistas do pentecostalismo. Aí ele faz um pano de fundo sobre as tradições que também influenciaram o jeito de ser do pentecostalismo, ou seja, o puritanismo, entendeu? E o pietismo. Esses dois movimentos de restauração, eles têm elementos, têm influências, têm linhas que ajudam o pentecostalismo a ser entendido. Ou seja, no puritanismo, entendeu? Que foi um movimento inglês, né? E o pietismo foi um movimento alemão, entendeu? O puritanismo se destacou por alguns aspectos relacionados à doutrina do Espírito Santo, ou seja, então na pessoa de Richard Baxter, Thomas Goldwyn e outras pessoas, eles dão a entender que é possível e necessário uma experiência posterior à regeneração, à conversão. O que seria isso? Praticamente, o cristianismo entende que o que é baseado na carta do apóstolo Paulo, entendeu? A conversão acontece quando você é batizado nas águas, certo? O pentecostalismo entende que automaticamente você recebe o Espírito Santo, baseado em 1 Coríntios capítulo 12. Né? O pentecostalismo ele vai mais além. Ele também entende esse batismo do Espírito Santo através do batismo nas águas, só que o pentecostalismo diz que tem que ter uma manifestação posterior a esse acontecimento. Então, o batismo do Espírito Santo, entendeu? Ele através das línguas estranhas, um sinal e é uma situação distinta da conversão, entendeu? Que vai ter uma pegada, uma influência bastante missionária e evangelística, certo? Então, no puritanismo, alguns autores vão dar a entender essa posterior manifestação, certo? No pietismo, o pietismo foi um movimento de restauração que foi uma resposta contra a ortodoxia morta da Igreja Luterana. E o pietismo tinha uma pegada também sobre a conversão, só que assim, uma conversão que exalasse exteriormente, não ficasse só internamente. Muitas vezes o pietismo criticou aquelas disputas teológicas infindáveis, complicadas, com termos bastante inacessíveis para a maioria das pessoas, enquanto o evangelho é muito simples, certo? Então, essas duas tradições ajudam bastante a entender o pentecostalismo. E aí Dayton vai falar sobre o quê? Sobre o metodismo wesleyano também, que através dele é onde tem bastante acontecimentos e subsídios para entender o pentecostalismo. Então, o movimento metodista nasceu através dos irmãos Charles Wesley e John Wesley, entendeu? Também foi um movimento na Inglaterra também e também com uma pegada bastante restauracionista, né? John Wesley é uma pessoa muito controversa nos nossos dias porque muitas pessoas fazem afirmações, entendeu? Que Wesley não teria feito. Né? Dayton ele é bem equilibrado nessa parte. Ele diz que a maioria das afirmações são superestimadas, certo? Então muita gente vai falar que o Wesley foi batizado com o Espírito Santo. Dayton já coloca isso como não dá para saber se o Wesley disse isso. Né? Muita gente vai falar também que nas raízes do metodismo, na verdade, seria um proto-pentecostalismo. Aí Dayton vai trabalhar a questão que não somente na pessoa de Wesley, entendeu? Mas assim, outras pessoas dentro desse movimento
proporcionaram entendimentos semelhantes ao dos pentecostais. Então, pessoas como John Fletcher, Asa Mahan, Phoebe Palmer, William Arthur e outras pessoas que ele vai citar, são pessoas que ao longo do metodismo clássico e do metodismo radical, que ele vai dizer isso, contribuíram de maneira efervescente para o entendimento pentecostal, entendeu? Então, o movimento metodista, entendeu? Enquanto na pessoa de John Wesley, ele foi bastante cristocêntrico. Porém, quando John Wesley perdeu a liderança do movimento, que foi a sua morte, entendeu? O metodismo começou a ter uma pegada mais pneumatocêntrica, ou seja, toda teologia que é fortemente com uma pegada do Espírito Santo e aliado à experiência, vão chegar um pouco mais perto do pentecostalismo. Correto? Isso é muito interessante. Depois disso, no capítulo 3, Dayton vai falar que o metodismo praticamente foi ele que colonizou a América do Norte, os Estados Unidos especialmente, entendeu? Então, quer dizer, com o metodismo invadindo as nações americanas, entendeu? E esses desdobramentos acontecendo, favoreceram, entendeu? Em menos de 100 anos, o nascimento do pentecostalismo, certo? Até chegar a 1900. Isso também é interessante. Então, ao longo do livro, Dayton vai traçar como surgiu essa influência pentecostal da cura divina, essa influência pentecostal do pré-milenismo, essa influência pentecostal também dessa questão do batismo do Espírito Santo, que assim, a grande sacada do pentecostalismo em relação a esses metodistas e essas tradições fortemente influenciadas com a temática do Espírito Santo é o quê? Que o pentecostalismo ele faz o link, entendeu, de associação que o falar em línguas estranhas como evidência ou como sinal do batismo do Espírito Santo. É aí que está a temática principal do pentecostalismo. Então, quer dizer, o livro ele é recheado de notas bibliográficas, de referências, né? Esse autor Dayton, ele foi um historiador, né? Então ele vai citar muitas cartas, entendeu? De Wesley, de Fletcher, conversas de pessoas que foram proeminentes do movimento metodista e que culminaram com o pensamento pentecostal, certo? Então, se eu fosse falar item por item, ia ser um vídeo de 40 minutos, né? E não é esse o propósito. O propósito meu com essa resenha é influenciar a você entender um pouco do movimento pentecostal que você pertence e dar valor a essa obra da editora Carisma, entendeu? É uma linguagem razoável, entendeu? Com um pouco de esforço você vai conseguir entender, entendeu? A terminologia, certo? Então, se você é pentecostal, às vezes vai ter muitos termos que você não vai entender, como pré-milenar. Então, resumindo, o que eu achei desta obra? Eu achei uma obra fantástica, entendeu? Porque ela utiliza subsídios históricos para embasar a fé pentecostal. Isso é bastante interessante. Outras, é interessante você ver que o pentecostalismo não surgiu do nada. Então, nós devemos muito a tradições anteriores, a tradições precedentes, como o metodismo, o pietismo e o puritanismo, né? Então, bastante figuras contribuíram para o nosso entendimento pentecostal, né? E aí vai um alerta que o Dr. Donald Dayton fala, né? Muitos pentecostais até soa como uma blasfêmia fazer esses tipos de estudos, entendeu? Mas na verdade isso é muito bom, porque isso você retira os seus achismos e retira os seus ismos, né? Aquilo que você acha que era e na verdade não é. Então isso te ajuda a você entender o que é verdadeiro, entendeu? E o que é verdadeiro e aquilo que pode não ser verdadeiro. Então, dentro do pentecostalismo, né, há várias subcategorias, há vários pensamentos. Então, isso é bastante interessante para você notar e fazer a sua própria percepção, entendeu? Então, quando você conversar com seus obreiros, com seus pastores, com bastante anos de pentecostalismo,
isso vai te servir como um arcabouço teológico para você complementar e disseminar ainda mais sobre o movimento a qual nós pertence. Amém?